Bom dia, pessoal. Nós estamos nesse sábado de chuva, né? Eu espero que o barulho da chuva não atrapalhe, porque às vezes eu escuto demais, né? E me incomoda profundamente à noite quando eu escuto caindo todo, eu não consigo dormir. Mas tudo bem, temos que agradecer, a chuva é uma bênção. A vida não existe sem água, né? Mas vamos lá. Esse vídeo em específico é para nós falarmos sobre o breve reencontro que o Brasil vai ter com a democracia pós-Estado Novo do Vargas, após a ditadura imposta pelo Getúlio Vargas, que vai de 1937 a 1945, que estudamos anteriormente. Quem precisar pode assistir novamente ao vídeo, tá? Nós teremos um breve reencontro com a democracia, breve porque não dura aproximadamente 18 anos, em que nós teremos os governos do Dutra, a volta do Vargas, importantíssimo da história, tá? O governo do Juscelino, do Jânio e do Jango, João Goulart, até a ocorrência do golpe militar em 1964, tá? Para que a gente entenda então esse breve reencontro com a democracia e cada um desses governos, eu estou gravando, já gravei alguns vídeos separados. Só sobre o governo Dutra, só sobre a volta do Vargas, apenas do Juscelino, somente do Jânio. Vou gravar hoje também sobre o João Goulart. Mas esse vídeo é pra gente assistir antes de todos os outros, porque tem alguns pontos importantes da nossa história que precisam ser pontuados. E se a gente mistura, perde um pouco da sua importância. É claro que um vídeo como esse não fala sobre tudo que seria necessário, mas pelo menos esclarece alguns pontos fundamentais, tá? Em meio a tantos acontecimentos e marcos significativos desse breve encontro com a democracia que nós estudaremos, cada qual, né, no seu momento, eu preciso falar sobre a questão da tutela dos povos indígenas e a luta pela criminalização do racismo no Brasil. Veja bem, uma análise muito breve e acaba sendo superficial diante da complexidade dos temas. Mas, a nível didático, para que vocês possam estudar para uma prova, para um vestibular, né, seja a prova escolar ou a prova do vestibular em si, esse vídeo acaba ajudando bastante, tá? Com relação à tutela dos povos indígenas, primeiro de tudo, né, o que significa a palavra tutela? Significa proteção em relação a alguém que é considerado mais frágil. No caso da população indígena, até a década de 1950, o Brasil adotou uma política extremamente autoritária com relação às suas populações nativas, às suas populações que chamamos de indígenas, que aliás tem um vídeo só sobre os povos indígenas também no canal, tá? Seria muito interessante que vocês pudessem assistir. Essa política autoritária tinha como base a lógica da assimilação desses grupos indígenas à sociedade brasileira. Isso significa que o Estado do Brasil, o Estado brasileiro, o governo brasileiro desrespeitava a cultura, as tradições e os costumes indígenas, porque queria a assimilação desses grupos à sociedade brasileira, tá? Desrespeitando não só a sua cultura, que já é um absurdo, mas desrespeitando o direito dessas populações nativas de permanecerem nas terras dos seus antepassados. Lembrando que eles já estavam aqui muito antes dos portugueses desembarcarem e depois outros povos europeus, tá? O que é ainda pior, dessa forma, o que a gente percebe? Que o governo enxerga os povos nativos, os povos indígenas, como grupos que devem ser tutelados, porque enxerga esses povos como incapazes de tomarem as próprias decisões e organizarem a própria vida. Em contrapartida, os grupos indígenas sempre resistiram, sempre houve resistência e eles lutavam e lutam ainda pelo seu direito de existir, tá? E de viver nas suas terras livremente, sem a tutela do Estado, sem que setores da sociedade possam ocupar essas terras. Isso tem sido muito difícil, porque conforme eu já cheguei a comentar com vocês, os indígenas sofrem as invasões sobre as suas terras de madeireiros, fazendeiros, grileiros, uma série, né, de setores sociais que muitas vezes são acobertados ou até incentivados por grupos políticos. Então vai se tornando extremamente difícil a demarcação dessas terras indígenas. Bom,
O ponto central, então, de fato, é buscar a demarcação das terras indígenas, para que eles não sejam invadidos nem tutelados por esse Estado. Porém, conforme o contexto em que estamos estudando, a Constituição de 1946, que virá no governo do Dutra, após a ditadura do Vargas no Estado Novo, que termina em 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial, essa Constituição em específico, ela retoma a ideia de tutela dos povos indígenas por parte do governo. No entanto, desde a década, a gente vai ver que, a partir da década de 50, vai haver uma discussão internacional, muitas mudanças vão acontecer, inclusive mudanças propostas pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que vai falar sobre a proteção necessária às populações nativas e a pressão desses grupos indígenas, que vai ajudar a rever a posição do governo com relação à tutela dos povos indígenas. Tanto que em 1961 houve a criação de 3 parques nacionais importantíssimos de preservação e demarcação de terras indígenas. Um deles é o Xingu, que é o mais conhecido. No entanto, quando vem em 1964, ao contexto que nós estudaremos, e com o golpe militar em 64, que tira a nossa liberdade por cerca de 21 anos, os indígenas perdem também muito dos direitos que haviam recém-conquistado. Só que isso não faz com que esses grupos indígenas deixem de lutar pelo seu espaço. Nós temos lideranças indígenas importantíssimas. O Raoni, que é da etnia Kayapó, que é uma liderança indígena que é conhecida mundialmente, porque o Raoni luta pela preservação dos povos indígenas, e em especial também pela preservação da nossa Amazônia. A Sônia Guadalajara, que é uma ativista, formada em letras, enfermagem, entrou para a política pelo partido do PSOL, mas independente de partido, ela é uma ativista importante, porque ela traz visibilidade ao povo indígena, porque eles não podem permanecer invisíveis, marginalizados, como sempre foram. Temos também o Daniel Munduruku, que é da etnia Munduruku, extremamente envolvido com o ativismo político e trazendo também visibilidade aos povos indígenas. Então, buscar dar visibilidade aos povos indígenas, entender os seus direitos, respeitar a sua cultura e buscar a demarcação dessas terras indígenas é dever de todos nós que fazemos parte desse Estado brasileiro. E um outro ponto fundamental desse tema, que vai ser aberto agora a partir desses capítulos que veremos, desse breve reencontro com a democracia pós-ditadura de Vargas, é a luta pela criminalização do racismo no Brasil. O racismo no Brasil ele é estrutural, afinal de contas, mais de 300 anos de escravidão, muito mais de 300 anos de escravidão, quase 400 no Brasil, de escravidão africana, deixou suas sequelas. E depois eu gostaria de gravar um vídeo, vou fazer ainda, porque eu tenho tido muitas demandas só sobre essa questão do racismo e do porquê ele ser estrutural. Lembrando que não é meu lugar de fala, tá? Eu sei disso e é por isso que eu busco ouvir, estar mais num lugar de escuta. Mas como professora, eu não posso deixar de falar sobre temas tão importantes e que são essenciais para a nossa história, tá? Na década de 40, ainda ali governo Vargas, começa a surgir uma pressão de grupos e movimentos negros pela criminalização do racismo. No entanto, mesmo com a luta do movimento negro, a Constituição de 46, que foi trazida no governo Dutra, ela não trouxe essa determinação da criminalização do racismo. Em 51, nós acompanharemos a aprovação de uma lei nesse sentido, no entanto, apenas como contravenção penal. O que isso significa na prática? Que é uma forma mais leve de infração. Muito fácil, Você fala que é uma injúria racial, não é racismo, então a pessoa paga ali uma fiança e vai embora como se nada tivesse acontecido, e ela vai continuar agindo da mesma maneira, apenas uma contravenção penal. Dentro desses grupos que eu comentei, do movimento negro, um dos grupos mais atuantes no combate ao racismo foi fundado pelo Abdias do Nascimento, que ele era escritor, poeta, professor universitário, sociólogo, um grande estudioso negro,
E o Abdias do Nascimento tem uma obra vasta e ele cria o Teatro Experimental do Negro, tá? Ali na década, né, de 50, década de 40 e 50. O Abdias do Nascimento é um grande ativista político, tá? E essa companhia que ele vai criar em 1944 reunia atores negros e buscava resgatar e evidenciar os valores culturais afrodescendentes por meio da arte e da educação. E também propunham projetos de ações sociais, como oferecer aulas de alfabetização. Para quê? Para tirar essas pessoas da invisibilidade. A população negra precisava criar uma identidade. Ele cria inclusive um conceito conhecido como quilombismo. Gente, perdão. Às vezes é tão difícil a gente estar falando, pensando tantas coisas. Eu estou pensando ainda que eu tenho que gravar sobre, né, a chegada de Colombo à América. A gente tem que se concentrar no que está fazendo, né? Abdias do Nascimento cria o conceito do quilombismo, que é muito bem explicado pela Juliana Conceição num vídeo de um canal chamado Casa do Saber. Foi publicado inclusive recentemente esse vídeo em específico do Abdias do Nascimento. Eu indico para vocês, se quiserem depois eu posso mandar o link, onde ela explica o chamado quilombismo e a necessidade que o Abdias do Nascimento coloca de se criar uma estética negra, uma organização política que dê visibilidade à população negra, para que eles sejam de fato respeitados e para que conquistem, né? Embora a gente tenha a lei hoje do racismo, ela ainda é pouco empregada. Geralmente os advogados conseguem trazer para contravenção penal, como injúria racial. A gente vai falar sobre isso, tá bom? E inclusive na época, quando a ditadura foi instaurada no Brasil em 64, o grupo, né, do Teatro Experimental do Negro, criado pelo Abdias, acabou sendo extinto de tanto que foi perseguido durante a ditadura. Isso não significa que a luta do Abdias do Nascimento e da população negra, né, do movimento negro, tenha parado ali. É uma obra vasta, eles lutam diariamente para que eles tenham voz, para que eles tenham visibilidade e estejam nos espaços de poder que são tomados pela população branca, que ainda, muitas vezes acredita na suposta supremacia branca. A gente tem visto tantos movimentos recentes absurdos, né? Mas enfim, em um outro momento a gente fala sobre isso. O que eu gostaria mesmo é que a gente falasse, vocês pesquisassem um pouco mais sobre a situação das populações indígenas no Brasil de hoje e também sobre a situação do movimento negro e a questão do racismo e do porquê ele ser estrutural no Brasil, tá? Eram 2 pontos que o material de vocês também traz sobre a tutela dos povos indígenas e a luta pela criminalização do racismo, tá? Depois dos próximos vídeos eu vou indicando pra vocês. O próximo então que vocês devem assistir é do governo Dutra, tá bom? Um beijo, bons estudos e nós vamos nos falando. Qualquer coisa me mandem e-mails também.